Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta, e repreende, com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém? Pode se assentar. O tema da mensagem é a manifestação da graça de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a graça do Pai. E o versículo que nós lemos, o versículo 11, você pode colocar na tela, fala que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. A graça de Deus não se manifestou apenas para crente, mas a todos os homens. Coloca para mim a NVI, por favor. Ambas versões trazem a mesma afirmação: a todos os homens. Isso envolve eu, você, isso envolve o seu parente, isso envolve o seu inimigo. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Pastor, o que é graça de Deus? A graça de Deus, ela representa o favor gratuito de Deus, a bondade de Deus por nós, a forma que Ele tem de intervir em nossas vidas. A graça de Deus é um amor imerecido de Deus por nós. A graça de Deus é a ajuda que temos de Deus, sem de fato merecermos essa ajuda. É uma bondade que temos e recebemos de Deus, sem de fato merecermos esta bondade. É um amor imerecido. Nós fomos salvos do inferno por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus. Incrível que pareça, ainda tem gente que acha que graça de Deus é ver Deus sorrindo, é ver Deus fazendo graça. Quando se fala a graça de Deus está nesse lugar, muita gente acha que é Deus sorrindo nesse lugar, que Deus está nesse lugar fazendo graça. Não é isto. Graça é bondade, misericórdia, justiça, santidade. E é pela graça que nós encontramos a salvação. É pela graça que eu e você vamos morar no céu. A graça do Pai, a misericórdia do Pai, o amor do Pai. Somos salvos pela graça. Estávamos perdidos e a graça de Deus nos achou. Estávamos mortos em nossos próprios pecados e a graça de Deus nos deu vida. Lá em Romanos, capítulo 5, a última parte do capítulo, do versículo 20, Romanos 5, 20, veja o que Paulo vai dizer. Porque onde aumentou, em outra versão é superabundou o pecado, transbordou a graça de Deus. Então o que é que foi derramado em você? O que é que está em você agora, nesse exato momento? A graça de Deus. Eu e você não somos cheios de graça, como dizem por aí. Ave fulana cheia de graça. Não. Eu e você
somos cheios da graça. Nós fomos agraciados, nós recebemos a graça. Portanto, eu e você não temos graça para dar. Você não consegue transferir graça para o outro. Quem dá graça é o Senhor Deus. E pela graça nos movemos. Pela graça somos bons. Pela graça fazemos atos de justiça. Pela graça nos santificamos. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que a graça se relaciona conosco? Como ela retribui a nós mediante as nossas obras? O salmista escreve no Salmo 103, versículo 8. Presta bem atenção como é que a graça trabalha. Até o versículo 11. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é o grande amor de Deus para com todos aqueles que temem. O versículo anterior, que é o versículo 10, deixa claro que a graça não retribui para mim e para você, de fato, aquilo que nós merecemos. Pensa num povo ruim em nós. O cachorro, você bate nele. Não que eu faça isso, eu não gosto de agredir animais. Mas você bate num cachorro, ele sai. 5 minutos depois ele volta te lambendo, pulando no seu colo como se nada tivesse acontecido. O ser humano, você fica bravo, porque ele leva 3 meses para esquecer do que você fez. E se você tomar cuidado, ele joga na tua cara um dia. Meu Deus, como somos pessoas, como somos seres difíceis. Imagina se Deus fosse dar a nós aquilo que de fato nós merecemos receber. Então a graça, ela é compassível a quem é incompassível. O que é isso? A graça, ela te dá paixão. Ela é compaixão para quem não tem compaixão. Ao cruel, a graça é tolerante, é misericordiosa. Enquanto o homem age com intolerância racial, intolerância sexual, intolerância religiosa, enquanto os intolerantes estão agindo sem misericórdia, com crueldade, a graça age com compassividade, com tolerância e amor. Enquanto eu e você estamos trocando de calçada para não cruzar com o inimigo, a graça está abraçando o inimigo dizendo: vem, esta é a hora, vem. Ao impaciente, desesperado, a graça dá paciência e temperança, equilíbrio. Ao odioso e antipático, a graça de Deus dá amor, dá simpatia. Incrível o que a graça de Deus faz. Faz exatamente aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Incrível como a graça de Deus acredita em nós. Acredita da forma que eu e você não acreditamos um no outro. A graça de Deus é abundante. E é muito interessante que nós temos por hábito dar ao próximo aquilo que recebemos. Se tu me amas, será amado. Se tu me der alguma coisa, tu vai receber algo. Mas a graça, como lemos no texto, não nos dá da forma que ela recebe.
Esse é o amor de Deus que se manifesta pela graça. É um amor que muitos precisam conhecer. É um amor que muitos desprezam. Quem sabe por causa da religião? Porque há muitos que focam na religião e esquecem a graça. A graça está acima da religião. Enquanto a religião tem um papel super importante na sociedade, que é ligar o homem a Deus, porque essa é a função da religião. A palavra religião vem do latim religare. Religar o homem a Deus. Enquanto o papel da religião é fazer que o homem se ligue até Deus, o papel da graça é receber esse homem, mudar esse homem, transformar esse homem, regenerar esse homem e dar a chance para que esse homem viva uma nova vida e conte uma nova história. Quem está entendendo? Diz amém. Louvado seja o nome do Senhor pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. E a graça de Deus nos educa. Versículo 12. Capítulo 2, verso 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Portanto, na pedagogia de Deus, nos ensinamentos de Deus, primeiro ele transforma o homem, para depois esse homem transformado venha desfrutar dos relacionamentos puros e santos. Aleluia. Primeiro ele transforma o homem, para depois o homem poder desfrutar de relacionamentos puros e santos. Uma vida de santidade é uma vida de renúncia. E o resultado de uma teologia, ou seja, de um ensinamento, de uma palavra de instrução, de uma doutrina, o resultado de uma teologia puramente genuína, verdadeira, bíblica, a graça promove santidade, não iniquidade. Portanto, se eu estou vivendo uma vida em iniquidade, eu estou fora da doutrina. Não é a doutrina do cabelo comprido, muito menos a doutrina da saia até no pé. Que é a doutrina chamada aquilo que o Senhor nos ensina a partir das Escrituras. A graça nos ensina a renunciar à iniquidade, é que diz o texto, palavras de Paulo ao seu discípulo Tito. A graça de Deus nos sustenta na verdadeira doutrina, ou seja, você jamais vai abandoná-la. Não é simplesmente saber o que é certo e o que é errado, não. É se firmar sobre a rocha e caminhar sobre ela. Por mais que os ventos laterais sejam fortes, você balança, como diz o ditado, mas não cai. E 1000 cairão à sua volta, 10.000 à sua esquerda, e você não será atingido. Porque a graça te conduz. O amor de Deus te carrega. Aleluias. E não pense você que nós vivemos tempos fáceis. Não pense você que está me assistindo agora. Vivemos tempos fáceis. Não é tempo fácil para ninguém. Nós estamos vivendo um dos tempos mais difíceis da história da humanidade. Veja o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Pois virá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, ou seja, a palavra. Ao contrário, sentirão coceiras nos seus ouvidos e juntarão para si mestres que falarão aquilo que eles desejam ouvir. E é o que nós estamos vendo na internet. É o que nós estamos vendo nos grandes ministérios evangelísticos que um dia tiveram uma função primordial no reino: saquear o inferno para Jesus.
Esses dias, eu vi uma propaganda de um culto de jovens. Quem viu pode levantar a mão. De um culto de jovens, de um grande ministério evangélico, todos conhecem, não vou falar o nome, que era o culto das novinhas. Joga no Google aí, Cauê, por favor. Pega a propaganda aí, joga no Google, culto das novinhas. A igreja se transformando em baladas, a igreja se transformando e se adaptando em prol à impiedade e à iniquidade, com o subterfúgio de é melhor estar dentro da igreja do que estar no mundo. Na pedagogia de Deus, primeiro Deus transforma o homem, depois Ele permite que o homem desfrute de relacionamento santo. Se você ainda divide a sua vida com o que o mundo oferece, você ainda não foi transformado, não teve encontro com a santidade. E você pode dizer, o mundo oferece tanta coisa, isso é subjetivo. O mundo oferece alimento. Eu não estou dizendo o mundo literal. Olha lá. Aí, ó. Novinha, o culto, sábado às 20 horas. Isso aqui não é fake não, isso aqui é real. Culto das novinhas. Vem pra cá, novinha. Vem cultuar. Você acha normal isso? Pastor, o problema do senhor é que o senhor é careta. Eu sou careta, mas eu vou entrar no céu. O que Paulo disse em Timóteo está acontecendo. Volta o texto, por favor. Capítulo 4, versículo 3. Virá tempo em que os homens não suportarão a palavra de Deus. Ao contrário, sentirão coceiras nos seus ouvidos e juntarão para si pastores, líderes, pregadores, para pregarem aquilo que eles desejam ouvir. A palavra de Deus não é um livro de autoajuda. A palavra de Deus não é uma escritura feita por um psiquiatra ou um psicólogo ou um coach. A palavra de Deus é a boca de Deus nessa terra. É a palavra de Deus. Não é um livro do Augusto Cury, grande psiquiatra, pensador, expert em autoajuda. Não é um manual de um coach famoso. É a palavra de Deus. Quem não entendeu isso ainda está perdendo tempo de ouvir Deus falar. Você quer ouvir Deus falar? Lê a palavra. E qual é a realidade? Já que Paulo anunciou que esse tempo aconteceria, então qual é a realidade? Timóteo ainda em Timóteo, agora volta um capítulo 3, verso 1 ao 5, 2 Timóteo 3, verso 1 ao 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. São pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. E aí Paulo diz: afaste dessas pessoas. Fique longe delas, para que você não se corrompa. A graça de Deus nos ensina a renunciar
todas as formas de pecado que nos afasta de Deus. Pastor, o senhor é a favor de um jovem que congrega nesse lugar ir para uma balada gospel? Eu sou a favor? Fazer essa pergunta para mim? O senhor permite que o seu jovem frequente uma balada gospel, querido? Se o jovem que está aqui, ou adulto que está aqui, não se submete à autoridade de Deus e à doutrina de Deus, que é a palavra, vai submeter naquilo que eu acho. Pouco importa o que eu acho. Irmão, pouco importa o que eu acho. Você não tem que estar preocupado se eu deixo. Pastor, o senhor permite que eu e meu esposo façamos tal coisa assim com os ímpios, em tal lugar? Meu filho, você não tem que se preocupar com o que eu acho não, meu filho. Se preocupe com o que a palavra acha. O que a palavra diz. Aquilo que eu acho vale para mim, para minha esposa e para minhas 2 filhas. Aqui em cima eu não posso pregar aquilo que eu acho. Aquilo que eu tenho que ensinar, o que Deus acha. E o que Deus acha está aqui. E se você não vive segundo isso aqui, o problema não é meu. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Você pode ir para o Barretos, lá para o rodeio de Barretos, botar o seu chapéu, meter a sua botina e dançar os seus arrastapé lá, as suas músicas sertanejas, os seus bailão com um copo de cachaça na mão e domingo vir aqui tomar ceia. O problema é teu. O problema é teu. Você pode domingo sair com a sua esposa, em boteco, encher a cara, dançar uma balada e domingo vir aqui tomar a sua ceia. O problema é teu. Eu não proíbo, eu não posso te proibir. Não sou o teu dono. O que eu faço é ensinar para você a sã doutrina. E se você não gosta, procure um pastor que concorde com você. Procure um pastor que ensine segundo os seus desejos. O que nós não podemos é achar que está tudo certo. Porque não está certo. Me disseram uma vez: pregue mais amor e menos juízo. Eu falei: onde é que está na Bíblia que Jesus pregou mais amor e menos juízo? Jesus chegou e disse assim: se você tem 2 opções, ou você ama a Deus acima de todas as coisas, ou você vai para o inferno. É o que está na palavra. Não dá para servir 2 senhores, ou serve a Deus ou serve o mundo. Para alguns Jesus foi muito cruel. Nós somos compassivos demais. A graça de Deus nos ensina a renunciar. Se você não renunciou ainda, você precisa ter um encontro com a graça, no nome de Jesus. E continua a escola da graça. Capítulo 2 de Tito, versículo 12. Ele nos ensina a renunciar à impiedade. O que é renunciar? Ele nos ensina a renunciar. O que é renunciar? Alguém que pode dizer alto aí, o que é renunciar? É simples, dizer não. Diga não. A graça ensina você a dizer não. Diga não, aprenda a dizer não. Tem maridos que quer fazer da mulher o mesmo que o ator pornô faz lá com a atriz pornô. Diga não, mulher. Você é esposa. Não é prostituta. Diga não. Não estou dizendo que aqui tem alguém assim, misericórdia. Mas é o que a gente constata por aí. Antes de você dizer algo bom sobre aquilo que pretende fazer, diga não para aquilo que você não deve fazer. Eu vou fazer a partir de amanhã, eu vou começar a amar mais a minha família. Diga não para aquilo que você não deve fazer antes. A palavra de Deus diz que a graça nos ensina a renunciar.
devemos renunciar à impiedade. E impiedade. O que é ímpio? Tem dois tipos de gente, o ímpio e o pio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que vive a impiedade, e o pio é aquele que vive a piedade. Os piedosos herdarão o reino de Deus. O ímpio não. Renuncia à impiedade porque a impiedade se opõe à verdadeira adoração. A impiedade é um muro entre você e Deus. Romanos capítulo 1, verso 18. Olha o que diz o texto. E aí você quer brigar, você quer ficar bravo. Fica com a palavra de Deus. Não vem querer me culpar. Pastor falou tal coisa. Discuta com a Bíblia. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade, injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Sabe o que está acontecendo? Os homens estão valorizando a mentira e desprezando a verdade. Amam muito mais as coisas e desprezam muito mais as pessoas. E é muito interessante, porque coisas você tem que usar. Os valores estão tão invertidos que as pessoas estão usando os homens e amando as coisas. Incrível. Incrível. Isso é um comportamento impiedoso. Dentro da escola da graça, ele continua, capítulo 2, verso 12. Ele nos ensina a renunciar à impiedade. Tito, capítulo 2, verso 12. E às paixões mundanas. Paixões mundanas são consequência da impiedade. O amor ao mundo faz do mundo seu senhor. O amor ao mundo faz do mundo seu senhor. E eu disse agora há pouco, vou repetir agora de forma textual. Mateus 6,24, palavra de Jesus Cristo. Palavras de Jesus Cristo, Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é qualificado como um Deus, que a Bíblia vai chamar de Mamon, o mundo. Muito me dói quando alguém diz assim, eu não tenho tempo para cultuar a Deus porque o meu trabalho não deixa. O amor ao dinheiro é tanto que ele não tem tempo para cultuar a Deus. Não tenho tempo para servir ao Senhor porque o meu tempo já está vendido. Então significa que o seu Senhor é onde você coloca o seu coração, onde você dá o seu tempo como devoto. Eu torno a repetir de novo, domingo é um dia santo na vida do crente. Deus te deu 6 dias para você trabalhar. O 7º ele fala, cultue ao Senhor. Sirva ao Senhor a semana inteira, mas no domingo você tem que cultuar, prestar culto para mim. Domingo é dia de crente ir para a igreja, não é para ficar em casa. É ir para o culto, cansado, e eu vou para o culto com a minha família. Porque não é um pedido meu, é bíblico. É bíblico, meu filho. As paixões mundanas têm relação com a forma errada de se relacionar com Deus. Com a língua serve a Deus, mas com o coração serve o mundo.
E ele continua dizendo no capítulo 15 de Mateus, versículo 8. Veja, palavra de Jesus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Na pedagogia da graça, na escola da graça, ele nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas. O que mais? Tito capítulo 2, verso 12. O que mais? A viver. Tito capítulo 2, verso 12. A viver de maneira sensata, justa e piedosa neste tempo. Não é daqui um ano. Não é daqui uma semana, como você está projetando na sua cabecinha. Semana que vem eu mudo minha vida. Não é agora. É já. Sair daqui vivendo uma vida piedosa, uma vida sensata, justa e piedosa. 3 ações de bondade ensinadas pela graça. E é interessante isso aqui, presta atenção. Sensatez, domínio próprio. Domínio próprio, autocontrole, prudência. Isso tem relação com você mesmo, é você com você. Quanta gente desequilibrada tem nessa terra? Meu Deus do céu. Quem já lidou com gente desequilibrada, levanta a mão. Você fala, calma. Eu só falei que não pode. Você já está desesperado aí. Calma, ninguém vai morrer não. Sabe aquela expressão, vai tirar sua mãe da forca? Por que você está desesperado assim? Sensatez tem a ver com nós. A segunda coisa que está no texto, justiça, tem a ver com os outros. Enquanto a sensatez tem a ver, é uma relação entre nós conosco, a justiça é uma relação de nós com os outros. O que é justiça? Ser fiel nas suas ações. Não se colocar superior a ninguém. Agir na verdade, na retidão. Ser justo com o outro. A Bíblia conta a história de um homem que saiu cedo para trabalhar. E ele não conseguiu o trabalho. Ele ficou o dia todo no lugar tentando trabalho. E aí de repente, passou o dono da fazenda, parou o caminhão e falou, e aí, você quer fazer o que aqui? Já era final do dia, faltava algumas horas para terminar o dia. E ele disse, eu quero emprego. O patrão olhou para ele e falou, pula aí na caminhonete, pula aí no carro, vamos. E ele chega na fazenda e ele trabalha acho que 2 horas só. Os outros que estavam lá trabalhou um dia inteiro. Na hora de receber o dinheiro, todo mundo recebeu o dinheiro referente ao dia de trabalho. Quando chegou a vez dele, ele imaginava que ele recebia só pelas horas que trabalhou. E foram poucas. O dono da fazenda foi e deu um dia inteiro de trabalho para ele. Os que estavam em torno olhou e falou assim, não, isso é injusto, não pode. Está errado. Nós trabalhamos o dia todo, o senhor deu um salário para nós, ele não trabalhou nem metade do dia, ganhou o mesmo salário que nós. O dono da vinha disse assim, quem acha que é justo ou não sou eu, pois o dono da vinha sou eu e não você. Eu dou para aquele segundo a medida que eu desejar no meu coração. Enquanto eu e você estamos olhando para o outro, dizendo assim, é injusto. É injusto o outro viver desse jeito. É injusto Deus amar o outro assim. É injusto Deus fazer isso por outro. O dono da vinha, que é o Senhor, ele diz assim, eu dou a ele o que eu acho que deve ser dado, na porção que eu acho que deve ser dada. Ser justo, muitas das vezes, é o filho que merece levar uma palmada no meio da bunda. E em vez de você dar essa palmada, você vai lá, abraça, acolhe, dá um beijo e diz, por causa do amor que eu tenho a você, eu suporto a sua iniquidade. Essa justiça que Deus pede de nós é uma justiça louca, que não pode ser comparada com a justiça humana. É uma justiça de piedade, de compaixão, que dificilmente eu e você vamos tirar das nossas concepções.
O Senhor espera de nós esse tipo de atitude. Enquanto a nossa justiça está dizendo assim, o Guilherme de Pádua tem que ficar preso até morrer. A justiça de Deus disse para o Guilherme de Pádua: vem cá, eu te amo, eu te acolho e vou te usar em lugares que ninguém pode ser usado, ninguém quer ser usado, vem cá. Enquanto eu e você olhamos para o Guilherme de Pádua, que esfaqueou uma mulher, uma jovem com tesouro, faca e tesourada, a gente olhando ele lá, evangelizando presos, ganhando alma para Jesus na favela, já há quase 20 anos com a vida transformada, sendo um instrumento de Deus na sociedade. E a gente está olhando para aquilo como pode? Como que pode um cara desse viver solto? Deus está dizendo para nós: eu perdoei ele da mesma forma que perdoo você. O amor que eu dou para ele é o mesmo amor que eu dou para você. Ser justo segundo a escola de Deus é louco. E não é qualquer um que entra nessa loucura não, meu filho. Não é qualquer um que mergulha nesse universo louco de suportar o fraco, de estender as mãos ao caído, de abraçar o miserável e de retribuir, depois de um tapa na face, o outro lado da face. Não é fácil, mas é a escola de Deus. Tem gente que leva consigo mesmo a seguinte frase: eu não levo desaforo para casa. Falou, vai ouvir. Você precisa ter um encontro com a graça. Você precisa encontrar a graça. Rapidamente, uma pausa aqui, eu tenho 20 minutos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, há 9 anos atrás, eu tive uma livraria aqui na cidade e uma faculdade, que estava muito bem, por acaso. Fiz uma manobra comercial errada e quebrei. E saí vendendo tudo que tinha para pagar a conta. E uma das coisas que eu vendi, a pessoa que comprou se comprometeu a pagar um credor e não pagou. 9 anos depois, esse credor me achou na internet. Ele foi lá na postagem de um vídeo nosso e colocou assim: esse pastor não paga ninguém. Quis Deus, pela misericórdia, deu ver. E eu chamei esse credor. Eu mostro para você, se você quiser, estas palavras estão ali, no meu celular. Olá, tudo bem? Diga quanto eu te devo, que eu quero te pagar. Porque dívida se paga, ferida se cura e caráter se molda. Ele imediatamente tirou foto da dívida e mandou. Eu falei: passa o seu endereço que eu vou em você agora pagar isso. Isso faz 20 dias, até agora não passou o endereço. E eu coloquei embaixo: passa o seu endereço que eu quero ir pessoalmente lhe pagar e lhe te pedir perdão. Tá lá, no Instagram, no meu chat. Se ele estiver assistindo, eu estou esperando o endereço, viu, companheiro? Deus nos dá a chance todos os dias de agir contrário às nossas próprias iniquidades, às nossas próprias colheitas. Se é o ira de outro tempo, rapaz, o que tu acha? Que é você, rapaz? Para ir no Facebook, né? Dei print aqui, rapaz, vou te processar por difamação e calúnia, rapaz. Tu tá rolado comigo. Nós somos reativos. Pisa no meu calo para você ver. Minha palavra para mim já é um... Você precisa ter um encontro com a graça.
no nome de Jesus, seja despido. Essa roupa toda tem que sair, e vestes novas precisam ser colocadas em você. Qual que é o coração de quem crê e vive pela graça? Versículo 13, falta 2 versículos para nós encerrar. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Qual é o coração de quem crê e vive pela graça? Esse texto, enquanto aguardamos a bendita, a palavra bendita no grego é Makarios. Makarios traduzido para a língua portuguesa significa feliz. Feliz, então presta atenção. Enquanto, como é o coração de quem vive pela graça? É um homem e uma mulher que aguarda feliz e esperançoso a gloriosa volta de Jesus Cristo. Quem crê e vive pela graça não acorda de manhã ansiando em ficar rico, trocar de carro, comprar uma casa, construir 1 milhão na poupança. Esse não pode ser o seu desejo. Isso tudo tem que ser consequência de um bom trabalho, de boas oportunidades, de estratégias de negócio, de políticas administrativas, você e o seu dinheiro. Mas não pode imperar no seu coração. Qual é o coração? Como é o coração de quem crê e vive pela graça? O texto está dizendo: esta pessoa vive aguardando feliz, esperançosa, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus Salvador Jesus. Aplauda o Senhor. A felicidade de quem crê é saber que Jesus vai voltar em poder e glória e vai te levar. E todo o seu dinheiro vai ficar aqui. A casa que você construiu, os carros que você comprou, o avião, o helicóptero, os prédios, vai ficar tudo aqui. E você, vestido de vestes brancas, vai passar pelos portões celestiais e vai encontrar com Deus Todo-Poderoso e vê-lo face a face. Que lindo! Não acaba não. Quem disse que acaba? Morreu, acabou. Não. É muito interessante, tem uma canção do grupo Voz da Verdade que narra um pouco o que João viu. Eu vi os céus abertos, a nova Jerusalém, de Pedro, Tiago e João, de Lucas também. Eu vi os grandes profetas, de Samuel a João. Eu vi Davi e José, vi também a Gideão. É o que você vai ver quando você passar pelos portões celestiais. Você tem noção de que encontrar com Abraão? Encontrar com Sara, com Ruth, Esther, Noemi, Isabel, Maria. Todos eles estão lá. Todos eles estão lá adorando eternamente Deus Todo-Poderoso. Por mais maluco que seja, por mais pirado que seja, por mais doido que seja, eu prefiro acreditar nas palavras de Jesus do que acreditar em Allan Kardec, que diz que você vai voltar encarnado em outro corpo. Jesus ressuscitou, Kardec está errado. Jesus é Deus, Kardec é homem. Jesus é criador, Kardec é criatura. E quando você canta poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Essa música só pode cantar quem se enquadra aqui neste texto, quem vive de forma feliz e esperançoso. Céticos não cantam, religiosos não cantam, frequentadores de templos não cantam, porque não vive. Tito capítulo 2 verso 13. O Tito capítulo 2 verso 13, coloca na tela, não encaixa na vida de quem é cético, de quem é religioso, de quem é frequentador de um culto.
O materialista não vive. O egoísta não vive. Só vive verdadeiramente o homem que aguarda feliz e esperançoso a volta de Jesus. Aleluia. Aleluia. As nossas obras nos levará diante do tribunal de Jesus. As nossas obras nos levará diante do tribunal de Jesus. Versículo 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si, presta atenção, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. As nossas obras nos colocarão diante de Jesus. As nossas obras. O maior pecado que você pode cometer é o bem que você deixa de fazer e não faz. Ninguém escapará de prestar conta ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Aleluia. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Tu tá achando mesmo que tu vai fugir? É. Tu achando que tu vai fugir porque tu é bonitinho? Porque o teu pai ora muito? Porque tua mulher ora muito? Todos nós iremos comparecer diante do Senhor. O que é que você tem feito de bom? A manifestação da graça de Deus nos leva para uma vida de santidade. A manifestação da graça de Deus nos leva para uma vida de bondade. Ela nos prepara para esse grande dia. Ela nos prepara para chegar diante do Senhor. E Ele vai olhar para você. E Ele vai te dar a recompensa que você merece. Enquanto a graça, aqui na terra, não nos dá o que merece, no juízo, ela nos dará aquilo que nós merecemos. O que você tem feito? Muita gente quer viver o milagre, mas não quer passar pelo processo do milagre. Não aceita o processo. O processo às vezes é lento. O processo às vezes dói. O processo às vezes é o oleiro esmagando o vaso. E muita gente não quer aceitar o processo, mas quer viver o milagre. Existe um caminho que o Senhor quer que você percorra. E é nesse caminho que Ele quer moldar você. É nesse caminho que Ele quer preparar você, lapidar você, tirar de você as arestas, as brechas, tampar as brechas, moldar você segundo a vontade dEle. Mas não quero aceitar os processos. Eu quero a bênção. Eu quero o milagre. E eu encerro com o último versículo. Capítulo 2, verso 15. Tito, eu vou colocar aí meu nome, porque afinal de contas, quem está ensinando aqui hoje sou eu. Então, agora é para mim, não é para vocês, agora é para mim. William, é isso que você deve ensinar. Você deve exortar e repreender com toda autoridade, e que ninguém o despreze. Amém, Senhor. Tem gente que não vai gostar que ninguém o despreze.
Cabe ao pastor ensinar a sã doutrina. Além de exortar, ele tem que repreender com autoridade. Escuta, do ensino vem o encorajamento, e do encorajamento vem a repreensão. O ensino deve ser inteligível. O encorajamento deve ser emocional. Mas a repreensão deve ser moral. O ensino deve ser inteligível. Você tem que entender o que está sendo ensinado, sim ou não? O encorajamento é emocional. Estou emocionado, hoje eu vou fazer mesmo. Hoje eu vou... Deus me deu uma palavra, um gás, eu estou animado. Mas a repreensão tem que ser moral. Alcança o seu âmago, alcança o seu ventre, alcança o seu ego e mexe, e dói. Há um despertamento, há um chamado para o despertamento, há um chamado para a verdade, para a santidade, para a justiça, para a lealdade. E só quem ouve a voz de Deus diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Se coloca de pé aplaudindo ao Senhor Jesus.